Bom, avançando aqui, a gente está também chegando, né, na reta final do nosso encontro. Também acho interessante que vocês ouvir de vocês um pouco uma leitura do campo. Então, a Pacto é uma consultoria que há mais de 2 décadas apoia organizações de diferentes perfis a avaliarem seus projetos e programas. E, enfim, ouvindo vocês, a gente sabe a ampla experiência que ambos têm dentro desse campo. Gostaria de ouvir um pouquinho o que vocês têm observado no ecossistema das organizações da sociedade civil, né? Então, como as organizações têm lidado com esse tema? O que vocês observam de grandes desafios, mas também de avanços no campo da sociedade civil em relação à avaliação? Olha, eu acho que eu quero dividir em dois campos, assim. Primeiro, apontar alguns desafios que eu acho que continuam presentes, né, na nossa realidade, assim. O primeiro deles, gente, é essa história de não ter tempo para fazer avaliação, né? Assim, muitas organizações não interrogam a própria prática, não colocam em questão. Assim, vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo. Obviamente que o vamos fazendo tem luzes, né? Porque é o motor do ativismo que produz tanta coisa importante. Eu não estou criticando isso. Mas todas as vezes que a gente deixa de interrogar a nossa prática, a gente corre o risco de envelhecer a nossa prática, de perder qualidade da nossa prática, de perder o sentido da nossa prática, né, de descolar a prática da realidade. Então, me parece muito importante que a gente invista num certo espírito de interrogação, de dúvidas. Será que estamos fazendo o melhor que a gente pode? Será que esse é o melhor caminho? Será que a gente está produzindo resultados? Será que isso aqui tem sentido? Será que essa arquitetura lógica que a gente construiu é boa? Eu acho que essa é uma conversa muito importante, né, que está no coração da avaliação, né? Mas vejam que se a gente não tiver disposição para colocar em xeque, né, as nossas verdades, a gente está frito, porque daí não tem avaliação, né? Se não há dúvida, não há avaliação. Se não há pergunta, né? Segundo tema que eu acho que é um desafio para a gente é a gente ficar só na descrição, né? Descrever. E a avaliação requer que a gente vá além da descrição, né? A avaliação requer uma prática valorativa. Se uma coisa é boa ou não é boa, valeu a pena ou não valeu a pena? Foi eficiente ou não foi eficiente? Teve efeito ou não teve efeito, né? Obviamente que as análises não são maniqueístas, né? Só o sim ou não, né? A gente tem 50 tons de cinza, né? Entre os pontos, mas é muito importante que a gente consiga fugir das práticas avaliativas apenas descritivas, porque a descrição é importante, mas não é suficiente, né? Acho que o terceiro desafio para mim é a história de quem faz avaliação achando que está fazendo propaganda, né? Aí não. É que nem, né, eu sempre ilustro com, né, horário eleitoral, né? Então, ali nos horários eleitorais, né, a gente se acostumou a ver afirmações que são valorativas, só que sem consistência, né? Porque são só afirmações. Então, as avaliações, elas não têm compromisso com um bom resultado, elas têm compromisso com uma boa análise. E a boa análise pode te dizer coisas que você não quer ouvir, né? Então, me parece que é bem importante a gente trabalhar a nossa abertura, né? Para que a gente possa lidar bem com os recados ruins
que as avaliações podem nos dar, né? Sem, com isso, matar os avaliadores, né? Como é muito comum, né? Ah, esse avaliador é péssimo, porque a avaliação diz que a gente não está fazendo... Bom, então é disso que eu estou falando. E, finalmente, acho que é o seguinte, gente, eu estou há muitos anos no campo, estudo muito avaliação, etc, etc. Beleza, eu tenho paciência para isso. Mas, assim, avaliação não é um tema de especialistas. Não é um tema para especialistas. Avaliação é um tema possível, né? Há muitos métodos e técnicas e maneiras das organizações produzirem avaliação. Então, eu não acredito na dependência das avaliações externas, na necessidade dos especialistas. Eu acho que há situações e momentos e etc. que os avaliadores são importantes, mas não são todas. Então, eu recomendo muito isso, assim, não caiam na história de que é um tema para especialistas, ou seja, avaliação é um tipo de coisa em que você, ao contrário daqueles programas esquisitos, né, você, assim, façam em casa, né, façam avaliação, assim, não tem outro jeito. E aí, o segundo bloquinho é dizer um pouco das alternativas que eu tenho visto as organizações fazerem, né? Primeiro, assim, é criar esse papel. Assim, nós temos o nosso avaliador, a nossa avaliadora, ou nós temos o nosso núcleo de avaliação. Então, assim, criar esse papel, esse lugar, e atribuir essa função para alguém pode movimentar muitas coisas, né? Então, acho que esse é um ponto importante, ou seja, a avaliação também ela não vai funcionar se ela for um penduricalho, né? Ela precisa ter um lugar, né? E isso é uma decisão que se toma, se constrói dentro de uma organização. Minha outra percepção a gente pode começar com temas e com métodos de menor complexidade e ir ampliando à medida que a gente vai aprendendo, né? Como é a aprendizagem, né? A gente não começa estudando a fórmula mais difícil da física quântica. Não, a gente vai começar com identificar os números e 2 mais 2 são 4. Bom, beleza. Então, lembrar que existem percursos de aprendizagem em qualquer coisa que a gente se dispõe a fazer. E, portanto, acho que começar com temas mais focalizados, avaliações menores, protege o processo de aprendizagem para que a gente vá avançando, né, progressivamente, e evoluindo ao longo do tempo. E, finalmente, acho que meu último comentário é isso de lembrar que quando a gente vai fazer planejamento, quando a gente vai desenhar as ações, quando a gente vai preparar um novo projeto, é muito importante que a gente lance mão de evidências nas quais a gente baseia o nosso desenho. E aí pensar que as avaliações elas estão aí exatamente para produzir evidências, né? Que podem ser qualitativas, que podem ser quantitativas, que podem ser sobre muitas coisas que a gente estuda, né? Mas todas as vezes que a gente começa a demandar evidências para dirigir a nossa prática, a gente começa a dar mais lugar para as avaliações, né? Por isso essa conversa toda que a gente tem feito também sobre o papel das evidências, né, na formulação de políticas públicas. Bia, são esses pontos que eu, enfim, comentaria.